Brasília, a entrada do ex-deputado Valdemar Costa Neto, que controla o PR, nas negociações, os destemperos verbais do candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, e a atuação do próprio presidente Michel Temer nos bastidores são apontados por dirigentes do chamado Centrão DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade como os fatores decisivos para que os caciques do grupo optassem por fechar uma aliança com o pré-candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. O acordo foi fechado na quinta-feira e já tem data para ser anunciado no próximo dia 26. Temer disse a integrantes do Centrão que Ciro não era confiável e que os partidos que também integram seu governo não poderiam aceitar fazer campanha para quem o critica de forma voraz. O mesmo discurso foi usado por Valdemar nos encontros do Centrão, dando fôlego aos aliados de Alckmin que sempre apontaram a instabilidade do pededista como fator negativo para fechar uma aliança. Infográfico Veja como ficou o tempo de TV dos pré-candidatos após apoio do Centrão a Alckmin. Ao final, prevaleceu o pensamento do Centrão de manter as fatias de poder e de escolher aquele candidato que acredita poder manter e ampliar esses espaços. O Centrão foi criado no final da década de 1980 e atuou fortemente no início da década de 1990 dentro do parlamento, em especial na Câmara. A força do grupo foi resgatada na gestão de Eduardo Cunha MDB no comando da Câmara e agora pelo atual presidente, Rodrigo Maia DEM-RJ, idealizador da formação atual do grupo. Segundo aliados, Temer se reuniu no último domingo com Maia para passar sua posição. O presidente da Câmara era o principal defensor da aliança com Ciro, sempre minimizando suas declarações e afirmando que ele tinha maior viabilidade eleitoral do que Alckmin. Na quinta-feira, Temer se encontrou com o presidente do PP, senador Ciro Nogueira Pi, e ainda com o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro PPPB. Na conversa com Ciro Nogueira, o presidente reiterou as preocupações a respeito de Ciro, que o chamou de quadrilheiro. Temer lembrou que o pededista chamou os partidos do seu governo de picaretas e destacou que não era possível ser do governo e apoiar um candidato com essa postura. Temer preferia que o grupo estivesse com o MDB, que tem Henrique Meirelles como pré-candidato, mas sabe que isso não seria possível. Os partidos evitam se atrelar publicamente ao partido de Temer, devido à sua impopularidade. É preciso fazer uma escolha, disse Temer, segundo interlocutores, pedindo que não apoiassem Ciro Gomes. O presidente da República ainda manteve nos últimos dias frequentes contatos com o presidente do PRB, Marcos Pereira. Dentro do Centrão, Marcos Pereira sempre foi o maior defensor da aliança com Alckmin, com quem se encontrava em meios às negociações. Depois das conversas no Palácio do Planalto, Aguinaldo Ribeiro foi para São Paulo, para o encontro com Alckmin. Representando páginas dentro do PP, a posição de Ciro Nogueira de uma aliança com o PDT não era unânime e a ala governista queria fechar com Alckmin. Além de Aguinaldo, outro defensor era o deputado Ricardo Barros PP-PR. Nas reuniões do Centrão, a postura do PR deu ânimo à ala do PP ligada a Temer e ainda aos democratas que estavam perdendo força dentro do DEM diante da campanha de Rodrigo Maia em favor de Ciro Gomes. Na reta final, o deputado Mendonça Filho DEM-P se sentiu confortável para defender publicamente a aliança com Alckmin, assim como o deputado Rodrigo Garcia DEM-SP, que foi secretário de Alckmin no governo paulista e nesta sexta-feira foi oficializado como vice na chapa de João Doria ao governo de São Paulo. Acertados, os 5 partidos partiram para o encontro com Alckmin, na quinta-feira, com uma pauta de reivindicações e dando um recado ao PSDB: querem ser tratados como iguais, reclamando que muitos tucanos tratam os integrantes das siglas do blocão como inferiores. Destempero final de Ciro, ao xingar uma promotora, enterrou as pretensões de apoio. Os apoiadores de Alckmin insistiram que ele não era confiável e que não havia garantia de que ele manteria os acertos feitos com as siglas no calor da campanha. A entrada do Valdemar foi decisiva, ele agiu como um jogador de pôquer. Mas os partidos disseram ao Geraldo que não aceitam um governo do PSDB sozinho,
disse um dirigente do Blocão. Negociação de cargos no futuro governo. Os partidos esperam ter espaço no governo em ministérios e outros cargos, caso Alckmin seja eleito. O PR deverá lutar para manter seu feudo no Ministério dos Transportes, além de indicar o vice do tucano, o empresário Josué Gomes. Mas o maior objetivo do PR sempre foi e continua sendo eleger uma bancada na Câmara em torno de 40 deputados. O PP quer também participar da máquina governamental, mas estaria negociando apoio para comandar o Senado. Apesar do pedido, a empreitada é considerada difícil, já que o MDB comanda o Senado há décadas, e o senador Renan Calheiros MDB. Ele articula para voltar ao comando, caso seja reele.